E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Gabriel, agora apresentando o podcast. Dessa vez vamos fazer um resumo sobre as Copas na Inglaterra e sobre como foram os times britânicos nas competições europeias. Hoje eu tô aqui apenas com o Giuseppe. Fala, galera. Beleza? Primeiramente, dá um alô para todo mundo aí que estiver acompanhando o podcast Futebol Inglês. Para quem não me conhece, eu sou o administrador da Shrimpers Brasil, dedicado ao Southend United. Nós vamos continuar de onde o José parou no último episódio que ele fez do podcast, começando pela Carabao Cup, que ele comentou apenas jogos de ida da semifinal. Os jogos de volta, o Aston Villa conseguiu ganhar por 2-1 em cima do Leicester, com um gol aos 93 minutos do Trezeguet, que a torcida invadiu o estádio, invadiu de forma boa o estádio, comemorando. Foi um jogo muito emocionante. E do outro lado, no clássico de Manchester, o Manchester United até ganhou de 1-0 lá no Etihad Stadium, mas não adiantou. O Manchester City ainda assim foi para a final. Na final, o Manchester City conseguiu ganhar do Aston Villa por 2-1, abriu 2-0 ainda no primeiro tempo. O Aston Villa conseguiu diminuir aos 41 minutos com o Samatta, mas apesar da pressão do Aston Villa, o time não conseguiu empatar e o Manchester City levou seu 7º troféu da Copa da Liga. O que você dizer sobre os jogos da Copa da Liga, Giuseppe? Bom, como você falou, o jogo do Aston Villa e do Leicester no Villa Park foi um jogo muito emocionante. Tava vendo o jogo na ESPN lá. Foi bem legal. No final do jogo, a torcida invadiu o campo. Não tinha como não invadir, né? Depois de tanto tempo, o Aston Villa chegar numa final de Copa, valendo uma vaga para a competição europeia, foi bem legal de ver. Já o Manchester United não conseguiu reverter o placar, né? Depois de ter perdido de 3-1 pro Manchester City no Old Trafford, chegou no estádio do City, não conseguiu, fez 1-0 só, mas não foi suficiente. Era que o Manchester City teve 2 gols anulados, se eu não me engano. Aí, e acabou passando para a final. Já na final, Aston Villa e Manchester City, o Manchester City acabou prevalecendo pela superioridade do elenco, né? Porque o time do Aston Villa depende muito só do Jack Grealish. E se ele não joga bem, o time inteiro desanda. É praticamente uma lei em todos os jogos do Villa nessa temporada. E acabou culminando na derrota por 2-1 para o Manchester City. Ainda que tenha a punição do fair play financeiro, né, pro Manchester City. Dependendo, o Aston Villa pode acabar ficando com a vaga, se eu não me engano. Muito bem. Rumando agora para a FA Cup, Copa da Inglaterra. Paramos nos 16 avos de final. E chegando nas oitavas de final, nós tivemos o Sheffield enfrentando o Reading. Sheffield United ganhou por 2-1. O Arsenal ganhou de 2-0 do Portsmouth lá no Fratton Park. Foi um jogo bem truncado para o time dos Gunners. O Newcastle sofreu, mas conseguiu vencer o West Bromwich no The Hawthorns por 3-2. O Manchester City também sofreu, mas venceu o Sheffield Wednesday no Hillsborough, um estádio muito difícil de jogar. O Norwich venceu o Tottenham nos pênaltis no Tottenham Hotspur Stadium. O Manchester United meteu 3-0 no Derby County, time atual do ídolo do Manchester United, Wayne Rooney. O Leicester venceu por 1-0 o Birmingham, sofrendo muita pressão. E o Chelsea conseguiu passar por 2-0 em cima do Liverpool. O que você quer dizer sobre essa fase da FA Cup, Giuseppe? Bom, tivemos jogos bem interessantes, né? Como você falou, West Bromwich e Newcastle no The Hawthorns, 3-2 para o Newcastle. Foi um jogo bem disputado, bem legal de ver. Portsmouth e Arsenal estava, para quem conseguiu ver, foi um jogo completamente dominado pelo Arsenal. O Portsmouth, apesar de estar jogando em casa, não conseguiu se impor do jeito que gosta de se impor dentro do Fratton Park. Quais os resultados legais? Derby Manchester United 3-0 no Pride Park Stadium. Apesar do Wayne Rooney estar jogando pelo Derby, não conseguiu fazer muita coisa. O jogo mais difícil, eu acho que é de todos
os resultados aqui foi o do Manchester City contra o Sheffield Wednesday. Sofreu para fazer 1-0. E o Tottenham conseguiu a façanha de perder para o Norwich. Então, ficou bem difícil essa questão para o Tottenham. Eu separei um jogo que realmente foi uma das maiores zebras dessa FA Cup até agora. Foi o jogo entre Kingstonian e Macclesfield. Foi 4-0 para o Kingstonian. O time da 7ª divisão ganhou fora de casa, no estádio do Macclesfield, com um público de menos de 1.000 pessoas. E para ver como essa temporada para o Macclesfield está sendo muito, muito pesada financeiramente e no coletivo da equipe. Muito bem. O Macclesfield dessa temporada não tem dando nada certo. Ainda tem os problemas financeiros para desmotivar mais ainda os jogadores e está culminando numa temporada desastrosa. Agora, na FA Cup, as quartas de finais vão ser jogadas ainda. Teremos Sheffield United e Arsenal, Newcastle e Manchester City, Norwich e Manchester United e Leicester contra Chelsea. Só jogões. Rumando agora para o Leasing.com Trophy, o famoso EFL Trophy. Para quem não conhece, é uma copa entre os times da 3ª e da 4ª divisão, além de alguns times sub-21 de times da Premier League e da Championship. Já vamos começar comentando desde os mata-matas, nos 16avos de final. Nós tivemos o Fleetwood ganhando de 4-0 do Everton sub-21. O Blackpool perdendo em casa por 3-1 para o Scunthorpe. O Newport County ganhando nos pênaltis do Brighton, sub-21. O Manchester City passando pelo Shrewsbury, também nos pênaltis. O Stevenage surpreendendo todos e ganhando do Colchester fora de casa por 2-1. O Walsall passando por cima do Chelsea sub-21. O Salford metendo 3-0 no Wolverhampton sub-21. O Portsmouth ganhando de 2-1 do Northampton, que é um time muito complicado de jogar. Port Vale ganhando nos pênaltis do Mansfield Town. O MK Dons, mesmo com um a menos e mesmo contra o Coventry, ganharam por 2-0, que é o Coventry é o atual líder da League One. O Exeter ganhou nos pênaltis do Oxford United também, um resultado surpreendente. O Ipswich sofreu, mas venceu o Peterborough. O Tranmere passou por cima do Manchester United sub-21 por 3-2. O Leicester sub-21 meteu 3-0 no Doncaster. O Bristol Rovers passou pelo Leyton e o Accrington venceu o Bolton por 2-0. Nas oitavas de finais, nós tivemos Exeter passando pelo Ipswich, que foi também um resultado muito surpreendente. O Newport County metendo 3-0 no MK Dons. O Portsmouth ganhando fora de casa do Walsall, time complicado do Walsall. O Tranmere perdendo para o time do Leicester sub-21. O Salford metendo 3-0 também no Port Vale. O Accrington ganhando nos pênaltis do Fleetwood. O Scunthorpe vencendo por 3-1 o Manchester City sub-21. E o Stevenage passando de fase, chegando até nas quartas de finais, ganhando em cima do Bristol Rovers fora de casa. O que você quer dizer sobre essas duas fases da competição, Giuseppe? Bom, na Leasing.com tivemos bons jogos e algumas surpresas, né? Como nas quartas de final agora tivemos o Newport vencendo o Leicester sub-21 por 1-0. Nas oitavas eu separei um jogo legal pela zebra, né? Porque o Manchester City tem formado bons jogadores nos últimos anos. E o Scunthorpe conseguiu a vitória, a façanha de vencer por 3-1 a equipe sub-21 do Manchester City. E eu queria destacar duas surpresas negativas, né, nessa Leasing.com. Na fase de grupos, o meu destaque negativo é o Liverpool e o Arsenal, por não terem conseguido nem passar para o mata-mata, né? O Arsenal ficou em terceiro, no grupo 16, com Peterborough, Northampton e Cambridge United. Já o Liverpool ficou em último no seu grupo, o grupo 2, com Accrington, Fleetwood e Oldham Athletic. Conseguiu ficar com um pontinho só na fase de grupos e realmente essa temporada para eles não está sendo boa na questão da base.
nos 16 avos, já que na FA Cup, se não me engano, o Manchester United fez 6-0 no Tranmere, o Tranmere foi lá e devolveu, fez 3-2 no Manchester United Sub-21. Eu achei, ficou legal a revanche aí. Muito bem, a revanche foi bem dada pelo time do Tranmere. Um destaque negativo que eu também coloco é o Sunderland, que não passou na fase de grupos, ficou em terceiro no grupo, atrás de Scunthorpe United e Leicester Sub-21. Já nas quartas de finais, como você comentou, do Leasing.com Trophy, nós tivemos o Newport vencendo o forte time do Leicester Sub-21 por 1-0, o Portsmouth vencendo por 2-1 o Scunthorpe, o Salford vencendo por 2-1 também o Accrington, e o Exeter metendo 3-0 no Stevenage. Na semifinal nós tivemos 2 jogos eletrizantes. O Portsmouth enfrentou o Exeter e o Exeter ganhava por 2-1 até os 89 minutos de jogo, e com gols aos 91 e aos 96 o Portsmouth conseguiu a virada e passou para a final. E no jogo do Newport County contra o Salford, o jogo foi muito parelho, todo o jogo, e foi para os pênaltis, e o Salford levou a melhor. Agora na final nós teremos o Salford, que é recém-chegado da National League, um time novo, e contra um time tradicionalíssimo que é o Portsmouth. Vai estar um jogão. O que você tem a dizer sobre isso, Giuseppe? Bom, essa final vai ser bem legal, por ver um time realmente novo, que está conseguindo bons resultados nos últimos anos, enfrentando uma das equipes mais tradicionais de toda a Inglaterra, né? O Portsmouth, por toda a história e títulos que tem na sua galeria, vai ser bem legal de ver essa disputa quando tiver a volta do futebol aí. Muito bem. Falando agora um pouco sobre os times britânicos na Champions League, começando no grupo B, nós tivemos o Tottenham, que passou com 10 pontos, passou tranquilo no grupo, apesar de ter perdido 2 jogos bem feios para o Bayern de Munique. No grupo C nós tivemos o Manchester City, que passou em primeiro no grupo, junto com a Atalanta, muito tranquilo. No grupo E nós tivemos o Liverpool, que ficou em primeiro, apenas 1 ponto acima da Napoli. E no grupo H nós tivemos o Chelsea sofrendo muito, mas mesmo assim estava num grupo difícil, como é o grupo H, que tinha Valência, Ajax e Lille. O Chelsea conseguiu vencer o Lille no Stamford Bridge na última rodada. O Ajax perdeu em casa para o Valência, o que deu a classificação para o Chelsea, que conseguiu passar em segundo lugar com 11 pontos. Qual a sua opinião sobre essa fase de grupo dos times britânicos na Champions League, Giuseppe? Bom, a campanha, o grupo B, o grupo do Tottenham, achei bem. Tava meio que na cara, né, de quem que ia passar, né? Bayern e Tottenham, que Olympiacos e Estrela Vermelha não tem condições de brigar por classificação para as oitavas da Champions League. No grupo C, teoricamente, o grupo mais fácil de todos, por Manchester City, né? Que envolveu junto Shakhtar, Dinamo Zagreb e Atalanta. Atalanta que veio agora nas oitavas destruindo o Valência. O Manchester City realmente só passeou, né? Na fase de grupos. No grupo E, do grupo do Liverpool, o Liverpool deu algumas tropeçadas na fase de grupos ali, quase que perdeu a classificação em primeiro lugar para Napoli. Salzburg, no mesmo grupo do Liverpool, chegou a incomodar até certo ponto, mas não foi páreo para o Liverpool e para Napoli. Já no grupo H, o grupo do Chelsea, o Chelsea realmente foi o que mais sofreu de todos na Champions League. Quase que perdeu a vaga para o time do Ajax, bom time do Ajax. Chelsea e Valência praticamente jogaram quase a mesma coisa, né? For olhar os números, foi praticamente quase os mesmos números, né? Só começa a mudar a partir do saldo do número de gols pró. Mas, analisando, o Chelsea realmente foi o que mais sofreu de todos os times ingleses. Exatamente. Nas oitavas de finais, o Manchester City pegou o Real Madrid. O primeiro jogo foi no Santiago Bernabéu. O Manchester City conseguiu uma virada heróica. Tá com vantagem porque venceu por 2-1 lá no Santiago Bernabéu. O segundo jogo ainda não aconteceu.
O Liverpool perdeu o seu primeiro jogo das oitavas de finais lá no Wanda Metropolitano por 1-0, forte time do Diego Simeone, e na volta em Anfield perdeu por 3-2 na prorrogação. Eu assisti o jogo, foi um jogaço, o Liverpool marcou na prorrogação e ainda conseguiu tomar a virada, foi muito incrível. O Chelsea pegou o Bayern de Munique nas oitavas de finais, no primeiro jogo no Stamford Bridge, tomou 3-0 do time alemão, e o segundo jogo ainda não aconteceu, mas provavelmente vai cair fora da competição. E o Tottenham pegou o RB Leipzig, o primeiro jogo no estádio do Tottenham, o RB Leipzig ganhou por 1-0, e no segundo jogo, lá na Red Bull Arena, o RB Leipzig passeou. Meteu 3-0 no Tottenham, que está eliminado da competição. Qual a sua opinião sobre as oitavas de final dos times ingleses, Giuseppe? Bom, o Manchester City conseguiu realmente uma virada heróica para cima do Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu, que deixou agora o Real Madrid sob muita pressão. O Liverpool conseguiu, depois de ter perdido o primeiro jogo lá no Wanda Metropolitano para o Atlético de Madrid por 1-0, começou a perder a força que tinha, né, dentro das competições que disputava. Isso acabou culminando numa desclassificação inacreditável, né, porque o Liverpool chegou a fazer um gol na prorrogação, o Atlético de Madrid conseguiu a virada nos últimos minutos lá e acabando com o sonho do bicampeonato seguido para o Liverpool. Já o Chelsea conseguiu, eu acho que já conseguiu ser desclassificado, né? Porque segurar o time do Bayern do jeito que está agora, não acho que realmente está bem difícil. E eu acho que o Chelsea realmente não vai conseguir nada no jogo da volta, apesar de ter melhorado um pouco nos últimos jogos o seu poderio ofensivo. Bom, já o Tottenham conseguiu perder em casa pro bom time, excelente time do RB Leipzig. E no jogo da volta, eu estava vendo aquele jogo, o Leipzig atropelou o Tottenham, não teve nem conhecimento do time inglês e acabou despachando os Spurs. Muito bem, eu também vi o jogo e foi um passeio do time do Leipzig. Última competição que nós vamos comentar, a Liga Europa. Nós tivemos no grupo E o Celtic, time escocês, passando em primeiro, num grupo difícil, com o Cluj, que passou em segundo, surpreendendo todos, o Lazio, que ficou em terceiro, e o Stade Rennais da França. No grupo F nós tivemos o Arsenal, que sofreu para passar nesse grupo, que era considerado relativamente fácil. Sofreu no último jogo, conseguiu arrancar um empate do Standard Liège no último jogo da fase de grupos para conseguir passar. No grupo G nós tivemos o Rangers, que também conseguiu passar sofrendo, com um empate no final, contra o Young Boys na última rodada, e conseguiu passar em segundo, com o Porto passando em primeiro. No grupo K nós tivemos o Wolverhampton, que passou tranquilamente, junto com o Braga, time de Portugal. E no grupo L nós tivemos o Manchester United, que também passou tranquilamente pelo seu grupo, que era bem tranquilo, com AZ, Partizan e Astana. Qual a sua opinião sobre o desempenho dos times britânicos na fase de grupos da Europa League, Giuseppe? Bom, primeiro do Reino Unido que estava na Europa League, na ordem dos grupos, era o Celtic, que conseguiu a sua classificação, apesar de ter perdido o último jogo pro Cluj, o Cluj da Sérvia, se não me engano, algo assim. Desbancou a Lazio. A Lazio eu achei que realmente tem bem mais time que o Cluj. E o Cluj conseguiu essa classificação junto com o time do Celtic. Já o Arsenal sofreu para passar, apesar de ter tido 2 pontos de vantagem para o time do Frankfurt. O Arsenal acabou não fazendo bons jogos e acabou sofrendo bastante para passar de fase. O Rangers, arquirrival do Celtic, acabou passando no último jogo com empate contra o Young Boys da Suíça. Passou para a segunda fase junto com o Porto, o Futebol Clube do Porto. Já o grupo K, grupo do Wolverhampton, depois de uma temporada sensacional
chegando em quinto, sexto lugar, se eu não me engano. O Wolverhampton começou lá desde as primeiras eliminatórias da Europa League, chegou na fase de grupos, conseguiu passar de novo, um grupo bem tranquilo até de se jogar, conseguiu a classificação junto ao Braga, desbancando o time do Besiktas. Já o Manchester United era o time que tinha mais condições de passar facilmente com 3 a 4 jogos, e conseguiria passar numa boa. E levou junto o AZ, né? Quase que sofreu um pouco com o time do Astana, né? Num dos jogos ali. Quase sofreu, não. Sofreu, conseguiu perder para o time do Astana, do Azerbaijão, por 2-1. O Manchester United, acho que esse foi até o único jogo que eles perderam na fase de grupos, se eu não me engano. Rumando agora para a segunda fase da Europa League, quando entraram os times que estavam na Champions League, que ficaram em terceiro lugar nos seus grupos. O Manchester United pegou o Clube Bruges da Bélgica. O primeiro jogo na Bélgica deu 1-1. Na volta, o Manchester United não tomou conhecimento do time belga e meteu 5-0. O Celtic pegou o FC Copenhagen da Dinamarca. No primeiro jogo, lá na Dinamarca, o Celtic conseguiu arrancar um empate do Copenhagen, mas na volta não deu e perdeu por 3-1, sendo eliminado da competição. O Rangers pegou o Braga, que era do grupo do Wolverhampton, ganhou o primeiro jogo por 3-2, muito emocionante o primeiro jogo, e no segundo foi lá e ganhou de 1-0 em Portugal, conseguindo se classificar para as oitavas de final. O Arsenal pegou o Olympiacos, o primeiro jogo foi lá na Grécia, ganhou de 1-0, mas na volta o time grego fez 1-0, levou para a prorrogação, o Arsenal empatou com um golaço do Aubameyang, eu lembro de estar vendo o jogo, e o Olympiacos marcou no finalzinho da prorrogação, tirando os Gunners da competição. O Wolverhampton pegou o Espanyol no primeiro jogo, não tomou conhecimento do time no Molineux Stadium, meteu 4-0 no time espanhol e na volta perdeu por 3-2, mas mesmo assim se classificou para as oitavas de final. O que você dizer sobre essa segunda fase da competição, Giuseppe? Bom, o Manchester United no primeiro jogo na Bélgica contra o Clube Bruges ficou no 1-1, estava até que de bom tamanho pelo que foi apresentado no jogo. Já no segundo jogo em Old Trafford, o Manchester United pegou a vassoura e varreu o Clube Bruges, fez 5-0, não quis nem saber. Já o Celtic não conseguiu superar o time do Copenhagen, o Copenhagen que eu acho que, no meu parecer, o time do Celtic é melhor nos números, é melhor que o time do Copenhagen, mas mesmo assim não conseguiu se fazer um mando de campo, pressionar o Copenhagen e acabou perdendo no Celtic Park por 3-1. Já o arquirrival, o Rangers, conseguiu a sua vaga contra o time do Braga. Primeiro jogo 3-2 no Ibrox Stadium. No segundo jogo conseguiu fazer 1-0 e fez uma retranca na sua defesa e conseguiu sair com um bom resultado e a classificação junto. O mais engraçado agora, o jogo do Arsenal, 1-0 na Grécia. A torcida do Olympiacos fazendo uma festa ensurdecedora, foi bem legal de ver. Já no Emirates Stadium, casa do Arsenal, o Olympiacos saiu na frente, aí e o jogo estava indo para prorrogação. Eu tava vendo esse jogo, o Arsenal chegou a empatar o jogo, mas no finalzinho, eu gosto muito de jogos quando dá zebra, né? Então eu achei muito, muito legal de ver o Olympiacos passando pelo Arsenal em pleno Emirates Stadium. Já o Wolverhampton, time comandado pelo Nuno Espírito Santo, aplicou um 4-0 em cima do Espanhol, o Espanhol que era, na época, acho que vice-lanterna da La Liga. No jogo de volta, no Cornellà Prat, estádio do Espanhol, o Espanhol chegou, se eu não me engano, a abrir 3-0, isso acendeu um sinal de alerta no time dos Lobos, mas no segundo tempo o Wolverhampton conseguiu fazer 2 gols e garantir a sua classificação. Isso mesmo. Nas oitavas de final,
Nós tivemos o Manchester United pegando o Lask Linz da Áustria. No primeiro jogo, na casa do Lask Linz, o Manchester United também não tomou conhecimento do pequeno time da Áustria e meteu 5-0 no primeiro jogo. O segundo ainda não foi jogado. O Rangers recebeu o Bayer Leverkusen no Ibrox Stadium no primeiro jogo, perdeu por 3-1. O time do Bayer Leverkusen é muito forte, com Kai Havertz, Demir Bay, etc. E o segundo jogo ainda não aconteceu. Já o Wolverhampton pegou o Olympiacos, foi na Grécia e conseguiu arrancar um empate por 1-1 do forte time grego. E o segundo jogo ainda está para acontecer. O que você dizer sobre esses primeiros jogos das oitavas de final da Europa League, Giuseppe? Bom, o Manchester United pegou outro adversário tranquilo para conseguir sua vaga. Já garantiu praticamente a vaga já no primeiro jogo, fez um sonoro 5-0. Acho que esse jogo, se não me engano, acho que já foi com estádio fechado. Já o Rangers não conseguiu fazer um resultado dentro de casa, acabou sucumbindo ao time do Bayer Leverkusen, com Havertz, Demirbay, Paulinho e companhia fizeram a lição de fora de casa, né, para o Bayer Leverkusen e garantiram 3-1. Já o Wolverhampton foi até o Georgios Karaikazis, arrancou um empate em 1-1 com o fortíssimo time grego. Vamos ver o que vai acontecer nos jogos da volta agora para todos esses times. Muito bem, pessoal. Encerramos por aqui esse resumo das Copas na Inglaterra e as competições europeias. Obrigado pela participação, Giuseppe. Opa, obrigado pelo convite mais uma vez aí. Sempre estaremos aqui. Isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter escutado o podcast e até a próxima.